Olá, então Nauana de novo com vocês. Esse é o nosso segundo vídeo de SIG frequência. Primeiro vídeo a gente fez o registro da frequência mesmo e o cadastro da ausência pelo servidor. O objetivo desse vídeo é a homologação das ausências, para então a homologação do ponto, do espelho de ponto como um todo. Então são duas etapas. Esse procedimento é realizado pelos gestores, mas é interessante que todos conheçam, até para saber como é feita essa análise, como são feitas essas questões e entender o seu ponto, como ficou, né? Então, esse é o menu principal do SIG-RH. A chefia da unidade vai utilizar um menu só, homologação do ponto eletrônico. Tudo que a gente vai precisar está aqui dentro. Para que o ponto seja possível de homologação, as ausências registradas pelo servidor têm que estarem homologadas. Então, a gente precisa começar pelas ausências. A gente pode cadastrar ausências para o servidor, caso ele não tenha feito, mas o ideal é que o servidor faça todos os registros. A gente pode listar e alterar ausências e homologar ausências. É possível esses dois caminhos. Eu vou mostrar primeiro homologar ausências, depois o listar e alterar para vocês entenderem a diferença. Então, em homologar ausências, não se assustem por causa do meu cargo, aparece para mim alguns servidores de outros campos e que eventualmente não usam o SIG-RH e as pendências, ocorrências estão penduradas, né? Então, todos esses, mas vamos aqui, a partir de dezembro, né? Aquilo ali são pendências antigas do sistema. Para vocês vai aparecer só dos servidores que estão vinculados diretamente a vocês ou abaixo, né? Em todos os níveis hierárquicos abaixo. Então, aqui aparece todas as ocorrências dos servidores individualmente, com o nome do servidor e o dia que se refere à ocorrência. Por exemplo, a Suzimar ela é lotada no departamento de administração de pessoal. Eu não sou a gestora imediata dela. Então, eu não preciso homologar essas ocorrências. Eu posso, por algum motivo, por uma ausência da gestora imediato, mas, em geral, eu não faço. Eu faço só das pessoas vinculadas diretamente comigo. Então, aqui eu poderia seguir o procedimento, a partir aqui, vendo todas quais são minhas, indo um por um, cadastrando o sinal de aqui é a homologação, aqui é a exclusão e aqui é a consulta. A consulta em geral, ela não é muito utilizada porque quando eu for homologar a ocorrência, eu já vou ter acesso aos dados, então não é necessário que eu faça a consulta. Vou pegar um exemplo de uma ocorrência da Milena, ela é vinculada diretamente a mim. Então, ó, é uma viagem a serviço, ela foi a Laje, se eu não me engano, ela teve uma convocação. Tem um anexo, eu posso consultar o anexo aqui. É uma viagem de um dia, então eu vou autorizar essa ocorrência. Então, aqui a ocorrência vai ser homologada, então essa ocorrência está resolvida. Então, o procedimento de homologação de ocorrências pode ser feito por aqui, pontualmente naquele procedimento que eu expliquei. Agora a gente pode ir pelo outro caminho, que é a chefia da unidade, homologação do ponto eletrônico, ausências, listar e alterar ausências. Por aqui a gente pode puxar as ocorrências de um servidor específico. Por exemplo, no caso que a gente trabalhou ali com a Milena, buscar as ocorrências da Milena. Ele vai listar as ocorrências de toda a vida funcional, mas ele só vai aparecer para homologar as ocorrências que ainda têm o ponto em aberto, né? Então, por exemplo, a gente teve uma ocorrência aqui, uma frequência parcial. Eu posso editar a ocorrência. Então, por exemplo, se eu percebi que o servidor cadastrou a ocorrência equivocada ou a quantidade de horas equivocadas, eu posso entrar por aqui. Eu não preciso excluir a ocorrência e cadastrar de novo. Eu edito a ocorrência. Lá naquele menu anterior não dá de editar, só homologar, excluir ou consultar. Então, aqui eu altero a frequência. Eu posso incluir alguma informação. Nesse caso, não tem um print da tela, mas ela poderia ter botado um print mostrando que o sistema não estava funcionando. E eu vou botar para homologa sim. E daí, no momento que eu alterar essa ocorrência, ela já vai aparecer como homologada, porque eu tenho essa opção de colocar como homologa sim, porque eu sou gestora imediata dela. Não, essa possibilidade para o servidor não acontece, porque ele não pode homologar sua própria ocorrência, né? Então, vamos voltar para a lista de ocorrências. Então, aqui foi atualizada com sucesso a ocorrência.
Então, aqui ele já vai trazer as ocorrências da Milena, e aquela ocorrência que a gente homologou agora já foi feita, aquela ocorrência que a gente homologou do outro lado também aparece como homologada. Então, consulta, edição e exclusão de ocorrência. Então, é importante que antes de homologar o ponto, todas as ocorrências cadastradas estejam homologadas. Então, eu não vou fazer todos, porque eu tenho muitos servidores vinculados comigo, o vídeo é só exemplificativo, né? Então, a próxima etapa seria a homologação do ponto eletrônico. Em homologação do ponto eletrônico propriamente dito, ele vai perguntar qual é o mês. A gente vai selecionar dezembro, que é o mês que a gente está trabalhando, mas o prazo para homologação é sempre 20 dias após o término do mês subsequente. Então, eu tenho até 20 de janeiro para homologar o ponto de dezembro. Eu vou colocar a unidade que eu quero homologar, na verdade aparecem as unidades que eu tenho alguma responsabilidade. Os coordenadores não aparecem na unidade deles, eles aparecem na unidade acima. Então, às vezes, o pessoal vai procurar para homologar e não encontra. Não encontra por quê? Porque ele não está na coordenação. A Milena não aparecerá na coordenação de atenção à saúde do servidor. Ela aparece na diretoria de gestão de pessoas, porque é o gestor que vai homologar tá nessa unidade. Essa tela ela demora um pouquinho para carregar, mas, em geral, ela vai bem. Então, essa relação de todos os pontos que estão para a minha homologação em dezembro, todos os que estão com um X na frente, não é possível homologar o ponto. Por quê? O próprio sistema avisa. Ou ele possui ocorrências pendentes de homologação, que deve ser o maior caso, porque os servidores ainda não homologaram, a gente só fez alguns. Ou ele registra o de ponto com saída em aberto e não tem ocorrência, precisa ser cadastrada. Ou teve algum dia que ele não veio e não cadastrou a ocorrência. São os 3 motivos que bloqueiam. A gente vai ter aqui um exemplo, por exemplo, da Dinazyde, que ela está cedida. Se a gente, aqui, essa setinha, a gente entra no ponto específico, né? Então, aqui a ocorrência dela é afastamento, cessão com ônus para servir outro órgão. Então, essa ocorrência já vem do SIAP, ela vem para o mês todo. A gente só homologa, porque o ponto aqui, mais simples impossível, né? Então, esse ponto está com todas as horas creditadas. Ele vai passar para o sinal de certo ao lado, né? Então, depois do ponto da Dina, a gente pode ver um outro ponto. Por exemplo, o ponto da Marinalva também já está homologado. O ponto da Shirley já está apto a uma homologação. Aqui ele seria uma consulta, as ausências. Aqui indica que ela vai ter férias no período, a gente pode fazer essa consulta. E aqui a gente vai para os detalhes do ponto para homologação. Então, o ponto tem as legendas dos símbolos que ele utiliza, né? Então, aqui, final de semana em vermelho. Os dias úteis, é importante observar que tenha pelo menos 1 hora de intervalo de almoço. Caso não tenha, deve ser utilizado esse botão, que é informar desconto de horas registradas indevidamente. Então, a gente poderia fazer 1 hora de almoço. Vamos fingir que ela não registrou o almoço, que tocou direto, né? E botar aqui, intervalo de almoço não registrado. O servidor não pode abrir mão do intervalo de almoço e a responsabilidade do gestor fazer com que isso aconteça, né? Então, aqui a gente vai cadastrar, tá vendo que fica 7 horas e 58, porque eram 8 horas, a gente descontou 1 hora, então eram 8 horas e 38, descontou 1 hora, ainda tinha um saldo de novembro, então, e a gente pode excluir essa informação e a hora vai voltar ao normal. Então, esse desconto de horas ele pode ser cadastrado, são horas registradas indevidamente. O servidor ficou além do horário que estava permitido, horas que não foram autorizadas, o gestor imediato vai fazer esse registro. Em nenhum momento as ocorrências vão ser modificadas, vão ser acrescentadas informações para entender o que foi analisado. Então, as horas excedentes estão automaticamente pré-autorizadas. Eu posso não concordar, dizendo no dia 2 de janeiro não precisa, eu tenho que zerar, eu posso justificar aqui por que eu não concordei e ele já vai dar um crédito zerado. Agora, como exemplo, né, se eu concordar, não são 38 que eu concordo, a gente só acordou em 20 minutos, assim, o sistema vai gerar também os 20 minutos de crédito ou todas as horas. Então, a gente parte do pressuposto que o servidor só faz hora excedente por necessidade de serviço, então o sistema pré-autoriza, mas é importante que o gestor confirme e analise essa informação. Então, o gestor vai analisar essa situação, vai analisar o intervalo de almoço, o horário, porque o sistema ele não vai
fazer críticas quanto ao horário do servidor. Então, se o servidor chegou mais tarde, se o servidor trocou de horário, isso é uma questão de gestão do gestor imediato. Senão é uma questão gerenciada pelo SIG. O SIG vai gerenciar a jornada. Então, a Shirley tem uma jornada de 8 horas, ele vai verificar se ela cumpriu as 8 horas. Então, aqui onde teve justificativa, o sistema vai deixar uma bolinha, no caso ali, da cor relacionada, e vai informar o que é. Quando o servidor cadastra uma observação, também fica disponível aqui para consulta. E, além disso, quando o servidor tem horas a menos, ele coloca aqui que consumiu horas de novembro. Então, esses são alguns símbolos que aparecem aqui para o gestor. Final de semana, aqui são as férias. Ó. É um exemplo bem válido, porque a Shirley estava de férias. Então, aqui o ponto contabilizou. Ela fez 3 horas e 12 minutos excedentes. Ela fez ausentes 2 horas e 38, sobrou um crédito de 34 minutos. No final tem um resumo muito importante para o gestor e para o servidor. Então, a carga horária do mês, a registrada, a homologada, saldo de novembro para compensação. Então, se o servidor estava devendo alguma hora, é aqui que vai aparecer o prazo, o total de horas pendentes de compensação, quantas foram compensadas, quantas não foram compensadas, se tem algum débito de dezembro não autorizado a compensação, no caso, uma ausência injustificada, ela vai direto a débito. Outros débitos com vencimento em dezembro. E daí tem um saldo de horas em dezembro que vai estar disponível. Em dezembro ainda, ela tinha 54 minutos para utilizar. Ela utilizou apenas 20 minutos. O crédito de novembro não utilizado, ele deixa de existir. E o crédito de horas ficou em 34 minutos para o mês seguinte, sempre até o mês seguinte. Eu vou homologar o ponto eletrônico. Então, a Shirley também vai passar para o status de creditado. Muito importante que o gestor confira o saldo, em especial se negativo, porque depois, se não compensado até o mês seguinte, o saldo negativo, ele vai para um relatório em que vai ser feito o desconto em folha de pagamento das horas não compensadas, conforme previsto na 812. Acho que em linhas gerais era isso. Agradeço a atenção e o controle funcional e a DGP permanecem à disposição em casos específicos, junto com a Coordenadoria de Gestão de Pessoas dos Campos. Tchau.